Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai falar sobre função inversa da função do primeiro grau. A gente vai mostrar que toda função, que a função do primeiro grau sempre vai ter inversa, a gente vai calcular essa função. E o detalhe, como a gente encontra a função inversa, é um processo, é o mesmo processo que a gente usa para calcular, para isolar uma variável. E isolar uma variável é um dos erros que acontece muito em disciplinas de cálculo mais avançadas. Então, fica ligado aí nas dicas que eu vou dar. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais novidades. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui da função do primeiro grau. Se você não lembra como é que faz a construção do grafo e algumas propriedades importantes da função do primeiro grau, como domínio e imagem, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo onde a gente fala sobre tudo isso, todas as propriedades das funções do primeiro grau. Aqui a gente vai fazer uma forma resumida. Primeiro, ela sempre é da forma ax mais b. O domínio é sempre todo o conjunto dos números reais e a imagem também é todos os reais. E a gente sabe também que o gráfico é sempre uma reta que corta o eixo x na raiz da equação formada aqui pela função, né, ax mais b, quando a gente troca o f de x por zero, e corta o eixo y na altura b. Tá? Esse vai ser sempre o gráfico, sempre vai ser uma reta. Agora, a gente vai olhar para essa função do primeiro grau e vai tentar, né, vai mostrar que existe função inversa, que toda função do primeiro grau vai ter inversa. E para isso a gente precisa mostrar duas propriedades, que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Aqui eu vou dar uma ideia intuitiva de como a gente faz essa demonstração, como a gente verifica que ela é injetora e sobrejetora, mas se você gostaria que a gente fizesse algebricamente, deixa aí nos comentários. O que é ser injetora? É toda vez que eu pego dois valores x1 e x2 diferentes lá no domínio da minha função, quando eu aplico a função, tem que levar em dois valores diferentes, tá? Então, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Graficamente aqui, para uma equação do primeiro grau, que o gráfico é uma reta, se a gente pega dois valores diferentes, x1 e x2 aqui no domínio, e eu aplico a função f, eu vou ter um f de x1 e vou ter um f de x2, com certeza diferentes um do outro, tá? Não importa o valor de x1 e x2 que eu considere, a resposta, depois que eu aplico o f, a função, vai ser diferente também. Essa é uma condição ali também do fato de ser uma reta. Dois pontos não vão levar em um valor igual. Então, a gente já sabe que ela é injetora e agora a gente vai mostrar que ela é sobrejetora. Ser sobrejetora significa que a gente pega qualquer valor ali na imagem, tá? Qualquer y que eu pego aqui na imagem, esse símbolo aqui é o símbolo do para todo, então para todo y que está na imagem, precisa existir um x no domínio, de tal forma que quando eu aplico a f nesse x me dê de volta o y. Então, eu estou olhando para a imagem e estou tentando achar alguém associado aqui no domínio. Tá? Isso a gente pode ver olhando para essa reta paralela ao eixo x. Observem que essa reta, não importa se ela tem numa altura muito grande para o y ou muito pequena, ela sempre vai cortar o eixo, ou sempre vai cortar o gráfico da nossa função do primeiro grau. Então, sempre vai ter um ponto cortando. Aqui continua a reta e o gráfico da nossa função, e essa reta paralela ao eixo x continua cortando o gráfico, né? Então, agora a gente sabe que a nossa função do primeiro grau sempre é injetora e sempre é sobrejetora. Significa que ela é bijetora. A junção dessas duas propriedades significa que ela é bijetora, e ser bijetora significa que a gente pode calcular a inversa de uma função.
né? Então, toda função do primeiro grau é sempre inversível, porque tudo que a gente fez para mostrar que é injetora e sobrejetora foi o caso geral. Então, toda função do primeiro grau é sempre inversível. E agora a gente vai considerar uma função e vai encontrar a inversa. Todo o processo que eu for fazer aqui para encontrar essa inversa também é usado para isolar uma variável. Qual que é o primeiro passo para a gente achar a inversa? A gente vai trocar a função f de x por y, para a gente ter as duas variáveis, x e y. O segundo passo é trocar o x com o y. Então, onde tem y eu vou colocar x e onde tem x eu vou colocar y. Tá? E a ideia agora é a gente isolar o y, deixar o y sozinho, como a gente tinha aqui em cima. Só que como a gente fez essa troca, a gente trocou o domínio pela imagem, trocou o x pelo y, a gente vai isolar esse y e vai nos dar a função inversa, né, dessa função do primeiro grau. E aí, quais são os passos agora para a gente isolar essa função, esse y? Primeira coisa, a gente precisa passar esse 3 para o outro lado, subtraindo, tá? Esse é o princípio aditivo, tá? A gente vai somar em ambos os lados da nossa equação um valor que, quando eu somar aqui com o 3, vai dar zero, para a gente conseguir eliminar esse 3 aqui. Então, eu vou 3 menos 3 vai dar zero. E aí, eu preciso fazer dos dois lados da equação. Eu subtraí menos 3 aqui e menos 3 aqui. Só que esse vai dar zero. E o outro lado vai manter. O que a gente faz comumente é passar para o outro lado, trocando o sinal. E isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente troca o mais 3 por menos 3. Mas o que a gente está trocando é a operação. Ele estava somando 3 e agora ele está subtraindo 3. E a gente fica com x menos 3 igual a 2y. E agora a gente precisa passar o 2 dividindo, tá? Então, quando eu passo esse 2 dividindo, eu estou trocando a operação de multiplicação para uma de divisão, tá? É como se a gente dividisse toda a nossa equação por 2, tá? E aí, aqui, quando eu divido 2 por 2, fica 1 e eu tenho o y sozinho, como é o nosso objetivo, né? Mas observem que o 2 estava multiplicando e agora ele está dividindo quando eu passo ele para o outro lado. Esse é o princípio multiplicativo, né, das equações quando a gente quer isolar uma variável. E aí a gente tem a nossa função inversa, f na menos 1 de x é igual a x menos 3 dividido por 2. Posso escrever de outra forma, escrevendo como duas frações, né? X dividido por 2 menos 3 dividido por 2. E aí a gente tem o a e o b de uma equação do primeiro grau de novo. A inversa de uma função do primeiro grau sempre vai me gerar uma função do primeiro grau. Agora a gente vai fazer algebricamente para todos os casos, para toda função do primeiro grau. Então, eu vou pegar f de x igual a x mais b, vou trocar o f de x por y, tá? E vou trocar o y e o x de lugar. Onde tinha y, eu coloquei x, onde tinha x, eu coloquei y. Pelo princípio aditivo, eu posso passar esse mais b para o outro lado como menos b. E posso agora, pelo princípio multiplicativo, passar esse a dividindo. Então, vai ficar x menos b dividido por a igual a y. E a gente já tem a nossa inversa no caso geral. E observem que eles são iguais. Se o a for 2, eu vou ficar com x dividido por 2. E se o b é 3, eu vou ficar com menos 3 dividido por 2. É a mesma coisa, tá? E como sempre, a função inversa de uma função do primeiro grau também é uma função do primeiro grau, a gente sabe que o domínio vai ser os reais e a imagem vai ser os reais. A gente já tem as propriedades aqui da função inversa.
Vamos comparar essas duas funções agora, aqui no gráfico. Aqui em verde, eu coloquei a função f de x igual a 2x mais 3, que é a função inicial que eu estava trabalhando. E em vermelho, eu coloquei a inversa. O que faz a função inversa? Ela troca o que era imagem para domínio e o que era domínio para imagem. Então, a gente vai ter esse eixo aqui de simetria, exatamente 45 graus, aqui dividido no primeiro quadrante, ou se a gente quiser pensar como função, esse aqui é o y igual a x. Tá? Passa sempre nesses pontos, 1 e 1, 2 e 2. E aí, aqui na função do primeiro grau, a gente tem dois pontos importantes. O primeiro deles é onde corta o eixo y, que é o 0 e o 3. E quando a gente faz o inverso, a gente está trocando o x e o y de lugar. Então, onde corta o eixo y vai ser onde corta o eixo x. E a gente tem o ponto aqui, 3 e 0, para a função inversa. Tá? Observe que a gente trocou o 3 e o 0 de lugar, que é o processo que a gente faz lá no início para encontrar a inversa. E o outro ponto é o ponto da raiz, é onde a função do primeiro grau corta o eixo x, que quando a gente passa para a função inversa, vai ser onde ela corta o eixo y, que é o 0 e menos 3 meios. Isso sempre vai acontecer aqui para a função do primeiro grau. Pelo fato de ela ser uma reta, ela vai manter essas propriedades sempre trocando, né? Tudo que estava na imagem vai passar para o domínio, tudo que estava no domínio vai passar para a imagem. Com isso, então, a gente finaliza aqui essa resolução, esse exemplo, como encontrar a função inversa de uma função do primeiro grau. Espero muito ter ajudado você. Desejo você um ótimo estudo, boa sorte e até a próxima!